Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. E aqui quem está falando é o Marcos Ortiz e nós vamos estar hoje gravando algumas séries de vídeo sobre o nosso estudo em que nós vamos estar apresentando para vocês, que é o plano de Deus para a humanidade. Amém? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria primeiramente que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar a palavra de Deus, que elas possam aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? Eu quero aproveitar, antes de começar o nosso estudo, eu quero pedir para vocês que vocês abram a mente de vocês. Por quê? Porque existem no meio, vamos dizer assim, principalmente no meio cristão, vários viés de teologia, não é? Então é bom que você esteja com a sua mente bem aberta para que você possa entender um pouco sobre a palavra de Deus. E então é por isso que eu estou pedindo para vocês fazer isso, né? Abrir a sua mente. Porque existe teologia de tudo que é tipo. Existe teologia da prosperidade, existe teologia pentecostal, existe teologia dos reformadores, existe tudo que é tipo de teologia hoje está sendo ensinada e ministrada. Se você pega na internet, você vai ver vários tipos de pregadores interpretando o texto bíblico de várias formas. E isso é bom, isso é legal, isso é bacana. Isso faz com que você aprimore o seu conhecimento. Mas é importante que o que eu aprendi, né, nesse decorrer dos anos estudando a palavra de Deus, é que a palavra de Deus é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse algo para você garimpar, não é? O que o garimpeiro ele faz? Ele vai lá, ele começa a entrar na montanha, no local lá, para poder pegar as pepitas de ouro, para poder pegar os diamantes. Então eles vão cavando para que eles possam descobrir essas joias preciosas que tem. Então a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, eu estou dizendo isso para que você não fique somente no que eu vou ensinar a você. Eu quero que você pesquise, eu quero que você vá atrás, que você vá a fundo mesmo, realmente, do que é a palavra de Deus. Porque, como eu falei para vocês, existem vários tipos de ensinamentos, não é? Então é importante que você tenha o seu próprio, não é? Que você tenha a sua própria mentalidade de estudo, que você monte essa mentalidade de estudo para que você possa não ser enganado pelos falsos profetas ou até mesmo pelas pessoas que interpretam a palavra de Deus de uma forma erroneamente. Amém? Então, esse é o meu alerta para vocês, para você que vai acompanhar esse vídeo, para você que vai estar acompanhando as nossas aulas, que você estude mesmo, que você seja curioso mesmo, de pesquisar, de ir atrás, e que o Espírito Santo, né? Eu costumo dizer a todos os meus alunos em que eu dei aula, que todas as vezes que você for estudar algo sobre a palavra de Deus, que você procure focar o seu pensamento em Deus e buscar a presença de Deus, porque só o Espírito Santo pode revelar a palavra dele para nós, né? Eu tenho um exemplo muito forte na Bíblia sobre isso, que é justamente a questão de Atos capítulo 2, não é? Quando o apóstolo Pedro ele sai da onde ele está, que ele estava numa casa ali reunido com mais ou menos 120 pessoas, e ali desce o Espírito Santo no dia de Pentecoste, desce então o Espírito Santo e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E é interessante que as pessoas que estavam lá fora, do lado de fora da casa, começam a ouvir esse barulho, essas coisas, e eles começam a entender, não é? Se você pega o livro de Atos capítulo 2, você vai ver que eles começam a entender o que eles estão falando, as línguas que eles estão falando, porque justamente cada linguagem que eles falavam era o dialeto deles mesmo, não é? Então é importante que isso, que você ressalte isso, que você entenda isso, amém? Porque o único que pode nos revelar, nos mostrar a palavra de Deus realmente como ela é, genuína, é o Espírito Santo. Não é à toa que Jesus chega para os discípulos, para os apóstolos e fala assim, permanecer em Israel até que do alto seja revestido, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? E justamente nessa série de vídeo em que nós vamos estar gravando aqui, eu quero ressaltar um pouco sobre o Espírito Santo também, porque sem o Espírito Santo nós não temos
a revelação da palavra. Sem o Espírito Santo, nós não temos a revelação de quem é Jesus Cristo realmente. Então, gente, abra sua mente, faça igual o garimpeiro, garimpe mesmo, vai atrás, pesquise, porque é interessante você se aprofundar, porque quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais revelações preciosas Deus dá a vocês. Amém? E agora que a gente vai começar, eu gostaria realmente aí de você deixar o seu like, deixar a sua curtida, deixar que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, porque esse canal vai ser dedicado justamente a apenas estudos da palavra de Deus, não é? Vai ter dia aí que você vai ver alguns louvores em que nós vamos estar gravando aí, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Esse canal que eu tô aqui com vocês é o nosso canal, é o canal onde se prega realmente a palavra de Deus, é onde se ensina a palavra de Deus. Então é importante que você, vamos dizer assim, que você compartilhe, que você prolongue, que você compartilhe para no máximo 5, 10, 15 pessoas, para que essas pessoas possam também receber aquilo que você vai receber em nome de Jesus. Esse diamante que é a palavra de Deus. Gente, eu falo uma coisa para vocês, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus desde os meus 11 anos de idade, hoje eu estou com 40, então você imagina, muitos anos estudando, muitos anos pesquisando a palavra, se aprofundando na palavra, e isso para mim é muito importante. Então, tudo que for falado aqui foram de revelações e estudos em que eu fiz, em que eu fui atrás e pesquisei para que eu pudesse trazer a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu queria que você fechasse os seus olhos e vamos orar, né? Vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar a presença do Espírito Santo para que o Espírito de Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos aonde você estiver e foque teu pensamento em Deus e peça para que Deus fale ao seu coração. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, eu não vou me prolongar muito, vai ser várias partes aí de 15, 20 minutos cada uma, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração em cada parte desse vídeo, em cada parte desse estudo em que nós vamos estar gravando aqui em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, nesse dia, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, e abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que nós venhamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Fala conosco, usa a minha vida, meu Pai, usa a vida daqueles que estão assistindo esse vídeo, que estão acompanhando essa programação. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor venha encher eles com o Teu poder e com a Tua glória. E que o Senhor venha revelar, meu Pai, no coração de cada um aquilo, meu Deus, que realmente o Senhor gostaria de revelar, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para cada pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse estudo que nós vamos estar fazendo é justamente um estudo em que eu estou escrevendo um e-book, que logo logo vai ser lançado esse e-book, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero pedir perdão para vocês, porque minha garganta está um pouco ruim, então se minha voz sair um pouco falhada, vocês não esquentam a cabeça não, tá, gente? Que aqui é tudo praticamente ao vivo, hein? Amém? E esse e-book, eu vou estar lançando ele, eu quero ver se eu consigo lançar até o final desse ano. Até dezembro desse ano aqui a gente consegue lançar esse e-book, que vai estar praticamente tudo esse estudo que nós vamos estar fazendo vai estar dentro desse e-book. Amém? E eu espero que Deus possa falar ao seu coração tremendamente com esse estudo. O nosso estudo ele está programado em João capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, por isso abra a sua Bíblia, tenha um caderno, uma caneta do lado, porque hoje nós vamos dar uma rodada aí na palavra de Deus. Então, João capítulo 1, eu quero começar a partir do versículo 1. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou ler todo o versículo, do versículo 1 ao 28, que é o nosso estudo, amém? E depois eu vou dividindo por tópicos para que a gente possa entender melhor o que João quis dizer aqui no seu primeiro capítulo, amém? Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Finalmente lhe disseram: Quem é? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha só como é que é interessante. Para que a gente possa entender esse primeiro capítulo do livro de João, não é? Principalmente do seu versículo 1 ao versículo 28, porque se você for perceber nesse capítulo, João ele divide esse capítulo, esse primeiro capítulo, em algumas partes. E essas partes em que ele divide, ele fala um pouco sobre Cristo, sobre a divindade de Jesus. Depois ele vem e fala sobre João Batista, que seria o precursor de Jesus, aquele que viria antes de Cristo, que falaria em nome de Deus para que Jesus pudesse ser revelado por ele. Não é à toa, se você pega o livro de Mateus capítulo 3, você vai ver João Batista pregando no deserto e ele dizendo ao povo para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, não é? Se arrepender daquilo que eles estavam cometendo e que eles fossem batizados, não é? por João Batista. E aí você sabe já a história, que aí vem Jesus Cristo, né? Jesus aparece e ele também é batizado por João. Mas é interessante que se você pegar os 4 evangelhos, você vê que cada discípulo, que cada apóstolo, né? Principalmente Mateus e João, que realmente eram apóstolos de Jesus, Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos. Marcos, ele era, vamos dizer assim, seguidor de Cristo, ele era parente de Barnabé, não é? Então, ele era parente de Barnabé e andou com Paulo também, né? Na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos estava, no caso ele é chamado de João Marcos, não é? Ele andou com o apóstolo Paulo também. Então você vê que o Marcos e Lucas são testemunhas peculiares, são testemunhas que viram a história de Cristo narrada por alguém, não é? O Marcos, ele ouviu a história de Jesus narrada pelo próprio apóstolo Pedro, não é? Alguns estudiosos explicam que foi o apóstolo Pedro que mostrou quem era Jesus, não é à toa que praticamente esse aí foi um dos primeiros evangelhos a ser escritos, a ser escrito, né, gente? E aí você nota que o João Marcos, ele pega algumas coisas que Pedro, que andou com Cristo, ele começa a colocar em seu livro. Não é à toa que você vê que o livro de Marcos, ele é um dos livros mais curtos, né? Um dos evangelhos mais curtos. Por quê? Porque Marcos ele não quis
prolongar muito sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre Cristo. Ele quis mostrar praticamente quem era Jesus, não é? E aí você pega tanto o livro de Marcos como o livro de João, você vê que há uma unificação entre os dois. Por quê? Porque os dois, eles procuram revelar a divindade de Cristo, não é? Quem é Jesus realmente? E é o primeiro tema desse estudo que nós vamos estar prolongando aqui com vocês. É o primeiro tópico que nós vamos estar falando para vocês, que é justamente quem é Jesus, não é? Quem é o Cristo? Uma vez eu estava numa aula minha que eu estava dando de teologia e eu fiz essa pergunta para as pessoas. Eu cheguei para eles e falei assim, viu, quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é o Espírito Santo? Não dividindo, falando que cada um é um ser, mas quem essas figuras representa para vocês, não é? Eu falei para eles. E alguns falaram que Jesus era tudo, que Deus era o Criador, que o Espírito Santo era aquele que revelava a palavra. Mas se você for perceber, quando o apóstolo João, né, porque João realmente andou com Jesus, João, vamos dizer assim, a gente costuma dizer que o evangelho de João é aquele mais completo, porque João foi aquele que estava até o pé da cruz com Jesus, não é? Quando Jesus havia sido pendurado na cruz do Calvário, ele estava ali, não é? Quando Jesus vira para Maria e fala assim, mulher, está aí o teu filho, ele estava se referindo ao apóstolo João. Não é? E o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer e foi o apóstolo mais novo chamado por Cristo. Todos os apóstolos não tinham muita idade, gente. É isso que é interessante, né? O apóstolo João ele foi chamado aí praticamente nos seus 16, 17 anos de idade, mais ou menos, não é? E ele é praticamente aquele que morre, o último apóstolo a morrer. Não é? Ele escreve o livro de João, escreve primeiro, segundo, escreve as epístolas de João também, escreve também o livro de Apocalipse, que ele havia sido jogado na ilha de Patmos. Mas o mais interessante é que, como eu falei para vocês, o livro de João, o evangelho de João, é o evangelho mais completo, porque fala justamente sobre quem é Jesus, a divindade de Cristo, o que ele veio fazer à Terra, amém? E qual foi o seu propósito aqui, não é? E isso às vezes é uma dúvida muito grande na nossa vida, porque, por exemplo, às vezes você pode falar assim, uma vez a pessoa chegou e perguntou para mim, mas qual que é o sentido da vida? Eu cheguei para ele e falei assim, o sentido da vida é viver, não é? Agora, a maneira que você vai viver essa vida depende apenas de você, não é? E o que o apóstolo João mostra aqui é justamente a escolha que Cristo fez, a maneira que Cristo se escolheu para viver, escolheu para que ele pudesse viver a vida que ele teve aqui, os 33 anos que ele viveu aqui na Terra. Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele veio não com a intenção de trazer cura, com a intenção de trazer libertação, mas o propósito de Jesus aqui na Terra foi justamente trazer uma única coisa, que foi a salvação para a humanidade. Por isso que quando João vem, ele já começa a anunciar não uma questão teológica como os fariseus anunciavam, porque se você ia no templo na época, os fariseus eles falavam muito sobre a questão da lei, sobre a questão do que estava se passando sobre a lei. Eles liam e falavam e explicavam sobre a lei, sobre os profetas. Mas João, quando ele começa o seu ministério, ele começa de uma forma diferente. Ele começa a anunciar algo para o povo, não é? João Batista começa a anunciar algo para o povo diferente daquilo que o povo estava acostumado a ouvir. Por isso que chamava tanta atenção, por isso que ele conseguia batizar tantas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam recebendo algo novo, não é? E esse novo que eles estavam recebendo, estavam abrindo os olhos dele, não é? Estavam abrindo os olhos de cada pessoa que se rendia. Por mais que a pregação de João fosse, vamos dizer assim, uma pregação mais dura, porque ele dizia raça de víboras, até quando tal, por mais que fosse uma pregação pesada, mas era uma pregação que era diferente. Era uma pregação que mostrava uma forma diferente de se ver o texto naquela época, de se ver Jesus Cristo naquela época, não é? Porque todos os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus, mas João ele foi diferente, ele mostrou um Jesus diferente, ele mostrou um Jesus que não viria como as pessoas queriam que ele viesse, mas que viria de uma forma diferente. Não é à toa que o próprio João, o apóstolo, ele declara falando que João Batista, ele chega para o povo e fala assim, olha, aquele que vai vir após mim, esse sim, esse eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, porque ele é o Cristo realmente.
Amém? Então você vê que João Batista começa a mostrar quem é Jesus, e aí quando o evangelho de João é aberto, ele escancara a divindade. Então ele não mostra apenas um Jesus humano, mas ele mostra um Jesus com a figura de Deus. Olha só como é que é interessante. O versículo 1 de João, do capítulo 1, ele diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então assim, você pega do versículo 1 de João capítulo 1 ao versículo 5, você vê João, né, o apóstolo João, declarando sobre a divindade de Jesus. Então ele abre o seu capítulo, ele abre o livro de João, o evangelho dele, dizendo quem é Jesus. Quem realmente era Jesus? Olha, Jesus, ele era o verbo. Olha como é que é interessante. Essa palavra verbo, ela no grego significa logos. Logos significa palavra, não é? Significa algo falado, não é? E é muito interessante isso. Por quê? Porque João, ele começa a mostrar algo que teve o início. Amém? Aonde tem o início? Em Gênesis capítulo 1. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, para você entender. Deixa eu deixar isso aqui. Gênesis capítulo 1, ele fala assim, ó. Quer ver? Vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, olha o princípio aqui de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, algo interessantíssimo, gente, que vocês têm que prestar atenção. Deus não precisava descrever como que o mundo foi feito. Deus não precisava disso. Olha só como é que é interessante. Deus não tinha necessidade de descrever como que o mundo havia sido feito. Mas o que ele faz? Porque somente esse versículo já mostra que quem criou os céus e a terra foi Deus. Mas o que Deus faz? Ele pega o versículo 1 e a partir do versículo 2 ele abre e ele mostra como que foi feito os céus e a terra. Inclusive, existe vamos dizer assim, uma analogia dizendo que foi entre o intervalo do versículo 1 para o versículo 2, em que teve a grande, vamos dizer assim, a grande batalha no céu, né? Em que o diabo foi expulso do céu e foi jogado à terra, não é? Essa teoria, gente, né, porque eles dizem isso aí, essa teoria ela vem justamente da teoria da evolução, né? Quando você pega Charles Darwin falando sobre a evolução, ele fala que a Terra tem bilhões e bilhões e bilhões de anos, então o próprio, vamos dizer assim, os próprios estudiosos, teólogos, eles pegam desse termo para mostrar que entre esse intervalo de um versículo 1 para o versículo 2 foi praticamente se passaram anos, né? Se passaram milhões de anos, não é? E tem muita gente que confunde isso. Gente, é igual eu falei para vocês têm que ter a mente aberta. Eu acredito que Cristo, que Deus, ele, a partir do versículo 2, ele começa a mostrar como que os céus e a terra foi criado. Então é como se ele pegasse o versículo 1, eu estou abrindo esse parênteses só para você entender, como ele pegasse o versículo 1 e falasse assim, olha, é o seguinte, eu criei os céus e a terra, e agora eu vou falar para vocês como que foi feito. Então ele pega o versículo 1 e ele abre a partir do versículo 2. É como se ele estivesse abrindo o texto, interpretando aquele versículo 1. Então todos os versículos, vamos dizer, todos os versículos que vêm pós o versículo 1, ele quer mostrar o que ocorreu no versículo 1. Amém? Então o que aconteceu no versículo 1? Versículo 2. Primeira coisa que o escritor mostra, que é isso que a gente tem que entender, é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você viu lá que no princípio ele era o verbo. No princípio Jesus era a palavra. Então você vê João descrevendo Cristo e você vê aqui que no princípio a mesma coisa. Deus criou os céus e a terra, não é? Mas aonde aparece a figura de Jesus Cristo? Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui aparece Deus e o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, você já percebe que estava junto com Deus na criação, não é? O Espírito de Deus é o Espírito Santo.
Amém? Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É a mesma coisa, vamos dizer assim, uma vez eu fui interrogado por uma pessoa e falou assim, como que pode essa questão da doutrina da Trindade? A Trindade ela não vem de um termo bíblico, não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas existe a palavra Deus Pai, Filho e Espírito Santo como um apenas, não é? Você vai pegar vários textos bíblicos de Jesus falando que ele e o Pai são um, que ele, o Pai e o Espírito Santo são um, que o Consolador e o Pai e o Espírito e ele são um. Então você vai pegar vários textos bíblicos, Jesus falando, não só apenas Jesus, mas o apóstolo Paulo, você vai pegar também o apóstolo Pedro falando sobre essa divindade de Cristo, sobre que Cristo e o Pai são um. Amém? Então aí você fala assim, mas poxa, lá no capítulo 1 de João, ele diz que Jesus estava no princípio, que Jesus estava no começo. Mas aonde aparece Jesus? Olha só como é que é interessante, versículo 3. Disse Deus, haja luz. Então o que sai da boca de Deus, falou, o que sai da boca de Deus é a palavra. Amém? É a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala, quando Jesus chega para os discípulos, ele fala assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que as palavras dele não hão de passar? Porque ele é a própria palavra. Então ele não haveria de passar. Ele não haveria de passar sem que nada havesse de se cumprir. Então tudo o que foi profetizado no início, tudo que foi profetizado pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, ou até mesmo a figura do sacrifício, a figura da saída do povo do Egito no livro de Êxodo, tudo que foi feito no Antigo Testamento, tudo que foi mostrado no Antigo Testamento, ele se resume em apenas um, que é a palavra, que é Jesus. A palavra a palavra de Deus encarnado num ser humano. Amém? E ele não era um ser humano qualquer, ele era o próprio Deus. Então aqui mostra que Jesus, o Espírito de Deus e Deus estavam na criação. E é isso que João, vamos voltar para lá, é isso justamente o que João, ele mostra. Então, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Então ele estava ali com Deus. Por quê? A palavra estava com Deus. Não é? Como eu estava dizendo para vocês. Uma vez eu fui interrogado e a pessoa falou sobre isso. Né? Sobre a questão de como que pode Jesus ser Deus, o Espírito Santo ser Deus? Eu falei para eles assim. Olha, você tem que entender uma coisa. Na criação, Deus ele deixa vestígios da sua divindade. Em toda a criação. Quando nós falamos de divindade, nós falamos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E um desses pontos mais fortes que Deus deixa é justamente na criação do ser humano. Vamos lá. Deus ele cria o ser humano com corpo, alma e espírito. 3 dentro de um. Forte, né? Numa relação sexual entre um homem e uma mulher, nasce uma criança. Não é? A criança ela é justamente fruto do pai e da mãe. Então é como se fosse a união da carne, porque a Bíblia mesmo fala que deixará o homem o seu pai e se juntará à sua esposa e dele se tornará uma só carne. Então você vê 3 em 1. Então você vê a figura do filho com a figura da mãe e do pai em 1. Então você vê que tudo Deus deixa para mostrar que a mesma coisa é ele, o Filho e o Espírito Santo. Vamos dizer assim, Jesus ter vindo à Terra em forma de homem não tira a divindade dele, não tira aquilo que a gente fala assim, puxa vida, a prova de que ele é Deus. Não tira. Por que não tira, Marcos? Por quê? Porque, primeiro, como que Jesus foi concebido? A Bíblia fala que foi por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá, Maria se achou agraciada, né? Isso, o anjo chega para ela e fala para ela para que ela fosse agraciada. E aí ela chega e ela fala para o seu esposo, fala assim, olha, eu senti que o que está dentro de mim foi gerado pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? Olha só como é que é interessante. O Espírito Santo envolve Maria e Maria então, não é que o Espírito Santo vai lá e faz algo Maria, não, ele envolve Maria, você está entendendo? E Maria então engravida, né? Ele desce, vamos dizer assim, no ventre de Maria e aí Maria engravida. Uma explicação mais lógica, né? Vamos dizer para isso. Ele desce e envolve Maria e Maria engravida. Quando Maria engravida, Jesus nasce não com uma figura paterna,
Não com uma figura de mãe e pai, mas com uma figura, vamos dizer assim, apenas de mãe, certo? Que é justamente Maria. Só que Jesus, ele leva o nome, vamos dizer assim, o sobrenome de José, porque José, ele era marido de Maria. Então Jesus, ele acaba levando. Não é à toa que a Bíblia fala que ele era realmente descendente da tribo de Judá, não é? E se você pega a genealogia do pai e da mãe deles, de Jesus, você vai ver que tem trajetória da família de Judá. Amém? E aí o que acontece? Quando Cristo nasce, Maria começa a analisar a vida de Jesus. Não é? Porque se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que os evangelhos eles não focam nos 30 anos da vida de Jesus. Eles focam apenas no ministério de Cristo. Mas eles deixam fragmentos. Por exemplo, Jesus com 12 anos de idade estava ensinando os doutores da lei. Então você vê que Jesus era uma pessoa aqui na Terra diferenciada, dotada pelo poder e pela glória de Deus. Amém? Mas o que a gente não entende é que, tipo assim, o que muitas pessoas não entendem é que como que pode Deus falar que é um e se dividir em 2? Se dividir em 3? Isso é algo que a mente do ser humano não entende. Por isso que às vezes há tanta discussão, e isso aconteceu também, por isso que teve o concílio de Nicéia, justamente para decidir, porque existiam os arianos que falavam que Jesus ele se tornou divino após o seu batismo, quando ele sai das águas, que o Espírito Santo desce, ali ele se torna divino. Não, Jesus não se tornou divino ali, Jesus ele nasceu divinamente. Ele é divino, ele foi divino. Quando ele estava na terra, ele estava 100% homem, 100% Deus. Ah, mas ele não sabia do que ocorria. Como não? A Bíblia fala que conhecendo a intenção do coração de cada um, sabendo, a Bíblia mesmo relata sobre isso. Então não tem como você falar que Cristo não sabia da intenção das pessoas. Você está entendendo? Como que pode um ser humano andar sobre as águas? Ali é só uma figura de Deus realmente para desafiar a gravidade, para desafiar a natureza. Jesus ele conhecia, ele sabia como é que a natureza se envolvia, como é que a natureza agia para que ele pudesse, vamos dizer assim, existe toda uma física para que ele pudesse andar sobre aquelas águas. Ele tinha que conhecer de gravidade, de força, de tudo. Ele tinha que saber tudo aquilo e dominar tudo aquilo. Como, agora eu te falo, como que um ser criado poderia dominar algo em que ele havia sido criado? Não tinha como, só o próprio Criador, que ele conhece toda a força da relatividade, toda a força da gravidade, tudo o que ocorre no mundo, Deus ele conhece. Então somente um Criador, somente um ser divino, somente aquele que realmente existiu no começo, você está entendendo? Para entender sobre força de gravidade e como burlar essa força de gravidade, somente um ser divino pode fazer isso. Então Jesus ele deixa vestígios que ele realmente ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Um ser humano não conhece o outro ser humano 100% e Cristo conhecia o ser humano 100%. Porque como que ele podia dizer para um ser humano assim, olha, a tua fé te salvou, você vai e não peques mais, vai e não faz mais isso, olha o que aconteceu, você está curado, você isso. Não tem como uma criatura dizer para outra criatura que ela está curada. Amém? Não tem como, não existe como. E João estava mostrando justamente isso. João estava mostrando assim, olha, é o seguinte, Jesus, ele é antes da humanidade, ele veio antes da humanidade, ele é com o Pai, ele estava com o Pai, e não é só o apóstolo João que declara isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, também vai falar que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvazia de si, deixa a sua glória. O que é a sua glória? A sua divindade, ele deixa no Pai, porque ele sabia que depois que ele fosse crucificado, que ele morreria, que ele subiria ao céu, ele retomaria a sua glória novamente, que Deus devolveria a sua glória novamente. Você está entendendo? Então, ou seja, olha só como é que é interessante, a figura de Cristo aqui na Terra era a própria representação de Deus aqui na Terra, mostrando para o ser humano, e era isso que João estava mostrando, era isso que João estava falando. Amém? Era isso que João estava escrevendo. Então João abre o seu capítulo, abre o seu evangelho, mostrando realmente quem é Jesus.
Jesus, ele não é apenas um ser humano. Jesus não é apenas aquele que veio trazer a cura. Jesus não é apenas aquele que veio trazer a libertação. Jesus é aquele que veio e existia antes. Ele é o dono de tudo. Tudo que foi criado foi por ele. Todas as coisas foram criadas para ele. Ou seja, você, eu, nós, todos fomos criados para Jesus, para Cristo. Nós somos criados para Deus. Foi criados por ele para Deus e para ele. Tá entendendo? Então o que João começa a decifrar, o que João começa a mostrar é a própria divindade. Jesus, ele era o verbo. Jesus estava no início. Tudo foi feito por ele. A vida estava nele. Como que uma criatura pode falar assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Como que uma criatura poderia chegar, uma criatura que eu digo, um ser criado, poderia chegar diante de um túmulo do melhor amigo dele, de Lázaro, e ele chegar para a mulher, para Maria, e ele dizer assim, aquele que crê para mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, aquele que crê para dentro de mim, aquele que está unificado comigo, ainda que esteja morto, ele vai viver. Ele vai viver. Como que pode uma criatura burlar a morte? Ou seja, ele próprio não precisou de ninguém pôr a mão para que ele pudesse ser ressuscitado. Não, só precisou apenas do Espírito de Deus mais uma vez vir e ressuscitá-lo dentre os mortos, trazer ele novamente para que ele pudesse propagar e mostrar que ele era o ser divino. Então não tem como. Ele mesmo, durante toda a sua trajetória, durante todo o seu andar aqui na terra, ele mostra que ele era antes de Abraão. Ele mostra para os fariseus, falando, não, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se apresenta para os fariseus. Quer ver? Abra lá em João capítulo 8, para você entender melhor. Olha só como é que é interessante. João 8, versículo 58, ele diz assim, ó. Você quer ver? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Estava havendo uma discussão entre Jesus e os fariseus, que Jesus estava falando que estava ali, tudo, e eles falam, mas como que você conhece Abraão, sendo que você não tem nem 50 anos de idade? Aonde que você conheceu Abraão? Olha só, aí você pega a história, você pega a trajetória, você pega tudo o que aconteceu. Aonde que Cristo aparece? Aonde que Jesus aparece para Abraão? Jesus aparece para Abraão de uma forma totalmente diferente que apareceu para a humanidade depois. Jesus aparece para Abraão para que ele pudesse ver o plano que Deus tinha para toda a humanidade. Então só um ser divino pode fazer isso. Em Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o seu único filho, a Bíblia fala que o anjo brada do céu, amém? A brada do céu, e ali ele chega para Abraão e fala assim, não sacrifique mais, não mate, não levante as mãos, não estenda as suas mãos sobre o seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus. E aí Abraão tira o filho dele de cima do altar, e aí quando Abraão percebe, ele ouve um barulho no arbusto, quando ele olha, ele vê um cordeiro. Ali é a figura típica de Cristo, porque aquele cordeiro acabou sendo sacrificado. Você quer ver? Abre lá em Gênesis 22, para você entender, né? Para você entender melhor, Gênesis 22. Olha só que o texto de Gênesis 22, no capítulo 22 fala. Quer ver? Ó, vamos ler a partir do versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Eu te pergunto, agora, eu pergunto para você, será que Abraão não havia visto, quando ele colocou o filho dele ali, não havia visto aquele carneiro? Aquele cordeiro? Por que aquele cordeiro apareceu depois que Abraão pegou e tirou o seu filho, que Abraão tirou o filho dele ali? Olha só como é que é interessante. Porque Deus queria mostrar para Abraão o que ele iria fazer com a humanidade. Então Abraão ele faz isso aqui, ó. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de quem? Oh, aleluia! De seu filho.
Então é forte demais. A figura da salvação, Jesus aparece ali para Abraão, falando assim: calma, Abraão, vamos dizer assim, né? Você não vai precisar matar o seu filho, porque eu vou morrer no lugar do seu filho. Então Abraão pega o carneiro e sacrifica. Foi o que aconteceu com Cristo. Então o que acontece? Aqui no livro de Gênesis e vários outros livros da Bíblia, quando você pega, você vê Jesus sendo tipificado o quê? Como a divindade que viria para cumprir o propósito que Deus havia feito para a humanidade. O plano que Deus havia feito para a humanidade. Quando que Deus fez esse plano? Quando que Deus começou a planejar isso? Quando o homem pecou. Amém? O homem pecou, Deus falou assim: não, eu preciso fazer algo. E não é à toa que o homem não foi nem pegou Deus de surpresa, porque quando o homem pecou, Deus já sabia o que ia fazer. Amém? Isso que é interessante. Isso é forte quando você começa a entender quem realmente é Jesus. Quando você começa a ver quem realmente, você começa a conhecer. Amém? Eu estava dizendo para você que só uma pessoa que criou, só o Criador conhece bem, né? A força da gravidade, da relatividade, de tudo, de como que o planeta funciona. Só o Criador. Eu posso falar algo para você? Se você pega um exemplo, a pessoa que criou o iPhone, que criou o celular, ele conhece tudo. Ele sabe vamos dizer assim, cada componente, o que cada componente faz, o que cada coisa faz no celular, ele sabe, ele conhece. Cada empresa que, vamos dizer assim, que existe várias empresas que fabrica algo, então ele conhece, ele sabe, ó, esse chip funciona para isso, isso funciona para aquilo, isso funciona para aquilo outro. Você está entendendo? Porque ele criou aquilo. Então Jesus sabia como é que era. Jesus conhecia. Então era esse Jesus que João começa a mostrar para a igreja. Era esse Jesus que João começa a demonstrar. Amém? O apóstolo João começa a mostrar um Jesus, não apenas um Jesus de figura humana, mas um Jesus de figura divina. E ele vai além. Ele diz assim, que nele estava a vida. Ele deu a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é a luz dos homens. Jesus é o único caminho. Em João capítulo 14 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você só chega-se diante de Deus se for por intermédio da palavra. Você só chega-se diante do Pai se for por intermédio de Jesus. Olha só como é que é interessante. Então você vê que Cristo não é um qualquer, que Cristo não era apenas um profeta, que Cristo não era um profeta, que Cristo é aquele que haveria de vir para cumprir o que Deus havia prometido no início. Uma coisa interessante para a gente poder encerrar esse vídeo de agora é que o povo judeu, antigamente, ele enxergava o futuro. Os olhos deles estavam no futuro, para a vinda do Messias. Nós enxergamos o passado, no que Cristo fez por nós, no que Cristo fez pela humanidade. Nós vemos a figura de Jesus de uma forma diferente que o povo judeu enxerga. E é isso que faz de nós diferente de cada um. Amém? Eu espero que Deus possa continuar falando no seu coração. Eu vou parar por aqui porque a gente já passou um pouco do tempo, mas que essa palavra de hoje, que você possa receber ela e você possa entender e mastigar ela e que você possa compreender aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer muito, meu Pai, por essa primeira aula, por esse primeiro estudo, meu Pai, em que nós estamos aqui gravando. Eu quero te louvar pela vida de cada pessoa que acompanhou esse vídeo até agora. E que o teu poder e a tua glória possa estar sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para 5 pessoas, 10 pessoas. Não custa nada você compartilhar. Para que as pessoas também possam enxergar Jesus de uma forma diferente. Enxergar Jesus como João que enxergou de uma forma diferente de todos os outros apóstolos. Como Pedro enxergou Jesus também de uma forma diferente de todos os apóstolos.
E esses homens fizeram a diferença. Amém? João, por ter enxergado Jesus de uma forma totalmente diferente e ter mostrado a figura dele divina, Deus deu o privilégio a ele para que ele pudesse ver o Apocalipse. Ver, ter a revelação. Numa ilha em que ele estava jogado, numa ilha da Grécia, que ele estava jogado lá em Patmos, onde ninguém mais visitava, ninguém mais via ele, ele ficou ali para morrer. Foi desterrado, a Bíblia fala que ele foi jogado ali. Mas foi ali que Deus mostrou para ele o que haveria de acontecer com toda a humanidade. E aqui ele já mostra, João já começa a mostrar que o único que pode te trazer a vida foi aquele que criou a vida. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.